A história da humanidade é repleto de acontecimentos que nos faz pensar que o passado está vivo em todos os períodos, seja no passado ou no presente. Uma dessas histórias que nós queremos abordar agora é o mito da caverna de Platão, uma reflexão para a atualidade. A alegoria da caverna ou mito da caverna é um texto escrito por Platão com o uso do método dialético e se encontra na obra A República. O texto contém uma série de ideias desenvolvidas por Platão ao longo de sua vida. Dentre elas está a divisão entre o mundo dos sentidos, que é o mundo em que vivemos, o mundo material, e o mundo das ideias, que foram inspiradas nas teorias de Sócrates, mestre de Platão. No mito da caverna, o mundo sensível ou mundo material é aquele no qual os sentidos que determinam a experimentação das coisas e o entendimento dos fatos, enquanto o mundo inteligível é aquele no qual a razão é que determina o entendimento das coisas. A alegoria ou mito da caverna apresenta, portanto, as bases para explicar o conhecimento, veja bem, do senso comum, ou seja, do povão, em oposição ao conhecimento do senso crítico, daquele que procura ver as coisas por outros prismas, ou ainda algo que poderá ser muito mais abrangente. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, já te peço que se inscreva nesse canal para nos dar engajamento, fazendo este canal crescer. Deixe também o seu like, o seu joinha, para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante para as pessoas. Acione as notificações e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Meu muito obrigado por você se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito. E se você já for inscrito, eu te peço que deixe os comentários como você está entendendo este conteúdo. Você está preparado para entender o mito da caverna de Platão, uma reflexão para a atualidade? Então vamos lá. Segundo Platão, um grupo de homens viviam amarrados por correntes no fundo de uma caverna. Os homens encontravam-se virados de costas para a entrada da caverna. Viam apenas o fundo da caverna iluminado indiretamente por uma fogueira. As únicas imagens vistas por esses homens eram as sombras das pessoas, animais e objetos que estavam do lado de fora e que para eles constituíam a realidade. Em um determinado dia, um dos homens consegue se libertar das correntes e escapar. Ao sair da caverna, a luz do sol cega momentaneamente, uma vez que esse homem vivia na escuridão, e a única luz que conhecia era a da fogueira, que indiretamente iluminava o fundo da caverna. O homem não conhecia nada além das sombras que apareciam no fundo da caverna. Tantas novidades o assustaram e o homem desejou voltar imediatamente para a caverna, local em que se sentia confortável, familiarizado e protegido. O homem, no entanto, venceu o medo e ficou por algum tempo observando as luzes, as formas, cores e movimentos que nunca tinha vistos, que não conhecia e não sabia o que eram ou para que serviam. Ao voltar para a caverna, o homem dividiu com os que ali estavam os conhecimentos e novidades que teve contato no momento em que passou fora da caverna. Mas foi ridicularizado pelos companheiros que ainda estavam presos, pois eles só enxergavam as sombras e acreditavam que o que estava ali refletido era a única verdade possível. As falas do homem que saiu da caverna foram consideradas absurdas, malucas e mentirosas.
Para evitar que os outros fossem contaminados pela loucura e insanidade, o homem que escapou foi morto pelos prisioneiros. Veja que assunto tenebroso. Vai analisando este conteúdo e refletindo se isso não está de acordo com a atualidade, com os nossos dias. Vamos continuar nesta reflexão. Vamos entender este mito chamado o mito da caverna agora em nossos dias. Na alegoria da caverna, Platão faz uma crítica sobre a importância da busca pelo conhecimento e o abandono da posição cômoda gerada pelas aparências e pelos costumes. Tem pessoas que vivem apenas pelas aparências e pelos costumes, pensando que as aparências e os costumes são as verdades absolutas que estão diante dos seus olhos. Nessa metáfora, as correntes representam o senso comum que amarram as pessoas. As correntes representam, além do senso comum, a opinião, os preconceitos que aprisionam os indivíduos e os impedem de buscar o conhecimento verdadeiro e com que viviam em um mundo de sombras. Como é que você está vivendo, caro telespectador? Como é que você está vivendo no teu conhecimento? Você está vivendo num mundo de sombras? É apenas aparências? O teu conhecimento é apenas de sombras? Você está vivendo apenas o conhecimento do senso comum? Você é guiado por aquilo que os outros te dizem? Por aquilo que os outros te falam que é verdade? Por aquelas sombras que te é impostas como verdades absolutas? Analise este conteúdo, o mito da caverna, escrito por Platão em um período histórico muito distante dos nossos dias, mas que está vivo até hoje. As sombras simbolizam as aparências, tudo aquilo que é falso ou que são meras imitações daquilo que é de fato real. As sombras vai simbolizar apenas as aparências. Como é que está a tua vida, em qualquer sentido que seja, na religiosidade, na sociedade, na política, ou como quer que seja, como é que está? Você está vivendo apenas de aparências? As sombras simbolizam apenas as aparências. Como é que está a tua vida? Está apenas uma vida de aparências? Você está vivendo nas sombras? Você está vivendo apenas de imitações? Imitações ou sombras é o mundo das aparências, no qual as pessoas estão acostumadas a viver. É o mundo do faz de conta que é, mas a realidade é bem diferente. Assim, tal como o prisioneiro, as pessoas devem confrontar os hábitos do cotidiano e libertar-se das correntes em vista da verdade. Você está preso ainda pelas correntes do engano? Você está preso ainda pelas correntes das sombras, pelas correntes da aparência, pelas correntes do senso comum, dos preconceitos, seja ele em que esfera for? É hora de se libertar, é hora de ver as coisas por outro prisma, é hora de sair do fundo da caverna, é hora de parar de olhar as coisas pelas sombras e encarar a realidade. É hora de deixar o mundo das aparências e passar para o mundo das ideias. É hora de observar as coisas pela razão, pelo entendimento, pelo raciocínio lógico e coerente. É hora de ver as coisas por outro prisma. Assim, tal como o prisioneiro, as pessoas devem fazer esta confrontação. A saída da caverna representa a difícil missão daquele ou daquela que rompe com os preconceitos e busca este conhecimento, e busca esta libertação. Será que você não está precisando buscar esta libertação? Será que você não está precisando fazer uma reflexão sobre o mito da caverna de Platão, que foi escrito no passado, mas que está vivo ainda no presente? É hora de refletir sobre esta realidade. A luz representa o conhecimento que pode ofuscar quem não está habituado.
A luz representa esse conhecimento, que a pessoa não está habituado com ele, mas a partir do momento que a luz chega, ele precisa refletir sobre esta realidade, mesmo que ela ofusque os seus olhos. Mas a partir do momento que ele começa a se habituar a esta realidade, as coisas começam a mudar. O sol é a verdade que ilumina tudo aquilo que existe, que dá origem ao conhecimento. Platão também faz referência ao papel da filosofia. O filósofo é aquele que consegue sair da caverna, mas, por odiar a ignorância, sente compaixão e se vê obrigado a tentar libertar os outros, compreendidos como seus companheiros. É por isso que aquele que se libertou, ele voltou para tentar libertar os seus companheiros que ainda estavam presos no fundo daquela caverna, vendo as coisas apenas pela luz da fogueira que refletia no fundo da caverna, e eles viam apenas as sombras. O filósofo, o pensador, aquele que quer libertar o outro, aquele que pensa no todo, é aquele que consegue sair da caverna, mas por odiar a ignorância, sente compaixão e se vê obrigado a tentar libertar os outros. Você sente compaixão e tenta libertar outras pessoas? Pense nisso, reflita nesta alegoria. O mito da caverna é também uma homenagem de Platão a Sócrates, seu mestre. Reflita a partir de agora nesse pensamento. Para Platão, Sócrates foi aquele que contestou, rompeu com os preconceitos de sua época e foi condenado à morte por isso. Sócrates foi acusado de corromper os jovens de Atenas, atentar contra os deuses e a democracia grega. Veja bem, Sócrates foi acusado de corromper os jovens de Atenas, de atentar contra os deuses e atentar contra a democracia grega. Será que isto não está vivo hoje no Brasil? Será que nós não estamos vivendo em nossos dias essa questão? Não contra os deuses, mas no que diz respeito à palavra democracia? Vamos voltar ao conteúdo. Então, Sócrates, ele foi acusado dessas coisas só porque ele passou a pensar e a ensinar de modo diferente da sociedade daquela época, no caso, a sociedade grega. E ele recebeu julgamento e foi condenado à morte pela maioria dos votos dos cidadãos dos seus dias. O pensador foi condenado a beber cicuta, o veneno que levou à morte. Veja bem, quem pensa de modo diferente, quem tenta impor uma realidade, ou seja, a verdade que a grande maioria, que o senso comum não consegue ver, não consegue observar, às vezes paga com a própria vida, como foi no caso de Sócrates, que é descrito na interpretação desta alegoria denominada o mito da caverna. Sua morte gerou uma grande comoção na Grécia e influenciou os rumos da filosofia e toda a cultura ocidental. Foi algo marcante para os rumos da filosofia e como a filosofia passou a ser divulgada a partir daquele momento, a partir daquele acontecimento. Contudo, convém salientarmos que por causa dos ensinamentos de Sócrates, aquilo que os homens não estavam acostumados ou eles tinham como verdades absolutas, que foi contestado pelo pensador grego que não aceitava aquelas verdades como verdades absolutas, ele foi condenado à morte bebendo cicuta, bebendo veneno, condenado a beber veneno, porque pensou de modo diferente. Foi dito que ele atentou, como já foi mencionado, contra a juventude, contra os deuses e contra a democracia. Será que o mito da caverna de Platão não está vivo em nossos dias?
Faça uma análise, pense, analise e deixe aí nos seus comentários como você recebeu ou recebe este conteúdo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.